Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo, essa aula, mas eu vou adiantar para vocês que a nossa aula de hoje está uma delícia. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é de um alfajor. O alfajor é um doce com nome árabe. O seu nome procede da Península Ibérica e a sua versão mais famosa ela é recheada com doce de leite, mas existem variantes, né? De país para país eles vão colocando alguns recheios diferentes, como recheios de frutas, de chocolate e também coberturas de diversos tipos de chocolate. Portanto, gente, há vários tipos de alfajor, mas é um doce que existe em muitos países latino-americanos e como a gente sabe que a maioria dos países latino-americanos tem a língua espanhola como língua materna, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre esse doce, alfajores argentinos. São os argentinos que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, ou também se chamam marplatenses. Eles não faltam em nenhuma festa de aniversário da criançada nesses países que eu falei, tá? Nos países latino-americanos de língua espanhola. Vamos lá então ver quais os ingredientes a gente precisa para fazer os alfajor. Bom, ingredientes para 25, 30 alfajorcitos. Esse itos aí no final, como eu já falei algumas vezes com vocês, ele é um sufixo diminutivo, então são alfajorzinhos, tá? Esse itos aí é porque tá no diminutivo. Então, a gente vai fazer entre 25 e 30 com essa receita aí. 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. 200 gramos. Até em português, gente, tem gente que erra essa palavra, né? Eu já vi pessoas chegarem no mercado e pedir assim, me dá 200 gramas de queijo. Tá errado, tá? É muito importante a gente saber falar corretamente a nossa língua, porque quando a gente quer falar um outro idioma, a gente parte do princípio que a nossa língua já está, entre aspas, dominada, né? Então, o certo é quando você vai pedir alguma coisa no mercado, você falar 200 gramas, 200 gramas, porque é o grama. O grama é peso. A grama, né? Se você falar 200 gramas, vão pensar que é mato, né? Que é a graminha lá do seu quintal. E não tem nada a ver. Então, em espanhol também masculino, assim em português. 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Essa palavra mantequilla é manteiga. Você também pode usar a palavra manteca, mas é menos utilizada do que mantequilla, tá? 150 gramas de açúcar. A leitura é açúcar mesmo, tá? A gente não tem esse som de Z em espanhol, então a leitura vai ficar muito parecida com o português. 3 yemas. Yemas é a gema do ovo, né? Você vai retirar somente as gemas para essa receita. Uma cucharada de conhaque. Cucharada é uma colher cheia. Uma cucharada de conhaque. E conhaque é essa bebida, né? No caso aqui da receita, gente, não tem problema colocar uma bebida alcoólica, porque ela vai ser assada no forno. Então, mesmo que vocês sejam menores de idade, não vai haver teor alcoólico algum ao final da receita, tá? Então, não tem problema utilizar aqui o conhaque. Depois, 300 gramos de harina fina de maíz. Essa palavra maíz é milho, então é farinha de milho, mais conhecida em algum outro lugar da receita, a gente vai encontrar o seu nome como a gente mais conhece, mas isso seria a marca, né? Como maisena. Então, harina fina de maíz, farinha fina de milho, tá? Traduzindo aí ao pé da letra. 200 gramos de harina de trigo, farinha de trigo, 200 gramas. Meia cucharadita de bicarbonato de sódio. Então, é meia colherinha, aquela colherzinha de chá, tá?
cucharadita. Olha o ita aí também, o sufixo diminutivo, né? Colherzinha. Então, é aquela colher de chá, de bicarbonato de sódio. 2 cucharaditas, deveria ter um S aí, né? 2 cucharaditas de levadura em polvo. Levadura é o nosso fermento. Então, fermento em pó, polvo, pó. Fermento em pó, levadura em polvo. Uma cucharadita de essência de vainilha. Essência de vainilha, essência de baunilha, tá? Para dar o saborzinho, né? Essência. Ralladura de um limão. Quando você rala aí o limão, vai pegar só aquela casquinha de fora, né? Do limão e vai ser usada na receita. Dulce de leite, de preferência reposteiro. Eu coloquei isso aí como estava na receita mesmo, que eu tirei da internet, de preferência reposteiro. Reposteiro é esses doces que vendem em lojas especializadas de doces mesmo. Não é necessário que seja esse doce, tá? Qualquer doce de leite vai ser utilizado na receita. Reposteiro vem da palavra reposteria, que é loja de doces, aquelas lojas que vendem aqueles doces mais refinados, uns doces mais chiques, tá? Então, não é necessário que seja esse doce de leite, não. E, por último, coco ralado. Coco ralado aí para dar esse acabamento bonitinho que vocês estão vendo aí na receita. Beleza? Vocês não pensaram que a gente ia ficar só lendo receitinha, né? Então, tô aqui na minha cozinha e vou fazer esses alfajor para vocês. Relevem um pouquinho, eu não sou lá muito boa na cozinha, mas eu vou tentar. Tomara que dê certo. Agora vamos a la preparación de la masa. En un bol, mezclamos los ingredientes secos, harina, maicena, bicarbonato y levadura, y los tamizamos. Reservamos. Vamos a ver como. E nós já estamos aqui com todos os ingredientes secos, mas antes da gente fazer o primeiro passo da receita, eu vou mostrar para vocês os cubiertos. Cubiertos são os talheres. Cuidado com essa palavra talher, porque essa palavra, se você vê escrito lá talher, você vai... é uma outra coisa, tá? Significa uma outra coisa. Em espanhol se chamam cubiertos. Nós temos la cucharadita, que é essa colherzinha pequena, la cuchara, que é a colher normal. Quando diz la cucharada, é uma colherada. Tenedor, que é o garfo, e por último, cuchillo, que é a faca, tá? Então, estes são os cubiertos. Aí, temos aqui um bol, que é onde a gente vai colocar os alimentos secos, e um tamiz, que nós vamos usar para tamizar estes alimentos. Já tamizamos a harina, a farinha. Agora, vamos fazer o mesmo com a maisena, com o bicarbonato e com a levadura, que é o fermento. Prontinho. Agora, é só reservar esses alimentos que a gente vai para o segundo passo. Agora, atimos a mantequilla com o açúcar hasta obter uma crema suave. Vamos añadiendo las yemas una a una sin dejar de batir. Son 3, una por vez. Bien, nosotros tenemos la mantequilla y el azúcar. Vamos a poner el azúcar en la mantequilla. Y ahora vamos a batir hasta obtenermos un creme suave. Bom, a gente já tá aqui com a crema, já bati, eu espero que esteja certinho. Agora a gente vai acrescentar os 3 ovos, um por um, e batendo enquanto a gente acrescenta, tá? Então, eu vou fazer aqui e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Bom, gente, ficou assim, ó, tá bem grossinho, né? Acho que tá certo. Aqui eu fui colocando as gemas uma a uma, mas não pode parar de bater enquanto a gente vai colocando as gemas. Añadimos el coñac, la esencia de vainilla e la ralladura de limón. Mezclamos bien. Gente, nessa receita eu não vou usar o conhaque, além de eu não ter aqui
o conhaque, eu prefiro não utilizar nada alcoólico na minha receita, tá? Então, por isso eu vou utilizar, no lugar do conhaque, uma colherzinha, seria uma cucharadita de conhaque, uma cuchara de conhaque. Eu vou utilizar uma cuchara de sumo de limão, é o suco de limão. Próximo passo, a gente vai acrescentar, vou colocar uma colherada, né, uma colher de suco de limão no lugar do conhaque. Depois a gente vai acrescentar também la cucharadita, a colherzinha de essência de baunilha, e a raspa, a ralhadura de um limão, tá? Depois que a gente colocar esses alimentos, é só misturar bem, mezclar bien. Vamos incorporando los ingredientes secos y trabajando la masa con las manos. Primero se formará una especie de arena gruesa. Una vez que se absorbieran todos los ingredientes secos, amasamos muy poco, solo para formar una masa homogénea. Envolvemos con un film transparente y dejamos reposar en la nevera 30 minutos. Neste último passo da massa, a gente vai juntar os ingredientes secos que nós tínhamos reservados com a massa que a gente bateu. A gente vai incorporando esses ingredientes secos, trabalhando a massa com as mãos. A gente vai ter que botar literalmente a mão na massa. E vai primeiro se formar uma espécie de areia grossa. E depois, quando todos os ingredientes estiverem já juntos, quando já todos tiverem sido absorvidos, aí a gente vai amassar só um pouquinho, tá? Para formar uma massa homogênea. Bom, gente, aí está. Eu já embrulhei com um papel filme transparente e agora a gente vai ter que deixar reposar em la nevera, ou seja, repousar na geladeira. Cortado de las galletas e cocción. Aqui, gente, nós vamos ter as informações como a gente vai cortar os biscoitos, né? Que eles também são chamados de biscoitos, os alfajores, e como a gente vai cozinhá-los. Primeiro, precalentamos el horno a 170-175 grados centígrados. Então, a gente vai pré-aquecer o forno. Una vez pasado el tiempo de reposo, estiramos la masa con el rodillo sobre la mesa empolvorada con maicena. Debemos estirarla con un grosor aproximado de 5 milímetros. Os puede pasar que la masa se desarme un poco al estirarla. Es normal. Simplemente volvemos a compactarla con las manos y estiramos de nuevo. Então, aqui está indicando que você, depois que passar o tempo, né, de repouso da massa, a gente vai esticar a massa com esse rolo, né? E sobre essa massa vai ser esticada sobre uma mesa com maisena. Você vai colocar ali a maisena embaixo para não grudar. E devemos estirá-la com um grossor aproximado de 5 milímetros. 5 milímetros de grossura. Pode acontecer, pode acontecer que a massa ela se desarme um pouco, ela se quebre quando você for esticar. É normal. E simplesmente a gente tem que voltar a compactá-la, né? Amassar de novo ali tudo e depois repetir o processo e estirar a massa novamente. Bom, gente, a nossa massa já ficou uns 30 minutinhos na geladeira, né? Em la nevera por 30 minutos. E depois eu polvilhei um pouquinho de maisena aqui na pia e abri a massa. Eu tô usando para fazer os biscoitinhos uma xícarazinha pequenininha, para vocês terem uma noção do tamanho dela, ó. Ela é pequenininha e eu tô fazendo dessa maneira, ó. Eu corto assim e retiro o biscoito, né? Então, aqui eu já tenho um tabuleiro com papel manteiga, né? A gente colocou ali, ó, em la bandeja, cortamos círculos de 3,5 de diâmetro e los dispusemos em uma fuente para horno cubierta com uma lâmina de papel de hornear. Esse papel manteiga é o papel de hornear. Se você não tiver também, você pode usar uma fuente de silicona, que é aquela forma de silicone
que não vai precisar do papel nesse caso, tá? Um pouquinho separados entre eles, ó, vocês veem que tem um espacinho entre eles. E esses recortes de massa aqui que vão ficando, né, esses restinhos de massa aqui, depois a gente volta a juntar, amassar eles, pra gente fazer nuevas galletas, ou seja, novos biscoitos. Colocamos la bandeja en la altura central del horno y cocinamos por unos 10-12 minutos. No tienen que dorarse, apenas los bordes comienzan a ponerse marroncitos. Retiramos la bandeja del horno, dejamos enfriar por 5 minutos en la bandeja y luego pasamos las galletas a una rejilla hasta que se enfriem completamente. Então, aqui a gente vai colocar a bandeja na altura central do forno, no meio assim, né? A gente já regula ali a grade do forno para ficar mais ou menos no meio. Vamos cozinhar por uns 10 a 12 minutos e elas não têm que dourar, não. Apenas as bordas vão começar a ficar um pouquinho marronzinhas. A gente vai tirar a bandeja do forno, deixar esfriar por 5 minutos na própria bandeja e depois a gente vai passar os biscoitos para uma vasilha até que ela se esfrie completamente. Armado de los alfajores. Como é que a gente vai montar então agora, armar os alfajor? Vamos lá, Vamos armando los alfajores uniendo 2 galletas con una buena cucharada de dulce de leche. En este paso tenemos que ser cuidadosos porque las galletas são muito quebradizas. Então a gente vai armando, unindo 2 biscoitos com uma boa colherada de doce de leite. E diz que nesse passo a gente precisa ter muito cuidado, porque esses biscoitos eles são muito macios, muito quebradiços. Então tem que fazer com atenção e cuidado. 2. Com um cuchillo ou uma espátula pequena, untamos los bordes del alfajor con dulce de leche y los hacemos rodar de canto sobre el coco rallado para que se pegue bien en los bordes. Bom, gente, então agora aqui estão os alfajores já assados. A gente vai começar a montar, né? Nós vamos armando os alfajores, uniendo-los 2 galletas. A gente vai pegar uma aqui, né? Colocar o doce de leite e unir a outra. Então, 2 galletas, uniendo com uma cucharada de dulce. Eu não estou usando a cuchara, eu prefiro usar o cuchillo. Então, aí a gente juntou assim, a gente vai completar aqui do lado, olha, completar com o doce de leite. Esse doce de leite eu cozinhei na panela de pressão, eu cozinhei o leite condensado na panela de pressão e ficou esse doce de leite que eu acho mais gostoso assim. Se vocês quiserem, pode comprar no mercado pronto já, não tem problema, tá? Depois que a gente preencher em volta todo ele com doce de leite, aí é só passar aqui no coco ralado. Ó, hacemos rodar de canto sobre o coco ralado para que pegue bien los bordes. Então, a gente vai rodar aqui, né, sobre o coco ralado para que pegue bem. E aí está pronto o nosso alfajor. Bem, gente, a nossa receita dizia que dariam entre 25 e 30 alfajores, mas na verdade nós fizemos 43, então rendeu bastante. E eu tô muito contente porque deu certo, né? Eu não sou lá muito boa cozinheira, ainda mais com massa, não é uma receita assim tão simples, mas eu tô muito feliz de ter dado certo. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se alguém quiser fazer a receita, não é obrigatório, tá? Mas se fizer, manda pra mim, porque eu quero ver que vocês colocaram a mão na massa, assim como eu, tá bom? Um grande beijo, continuem estudando, continuem aprendendo e qualquer coisa, manda recadinho pra mim. Valeu? Digam se vocês gostaram também. Beijo!